da gente conceituar este transtorno, bem? Caindo aqui no telefone, agora já foi. Isso, bem? Vai ficar assim, senão ele cai, gente. Fica meio tortinho. Foi aqui. Então, vamos para a tentativa de conceituação. Faz de conta que a gente ainda não falou sobre esses tipos de transtornos e a gente vai começar a falar agora. Então, nós vamos repetir algumas coisas, porque o transtorno em si, ele já é muito difícil de diferenciar no diagnóstico. Mas a gente tem que ir separando os dados que mais aparecem, tá bom? Então, primeiro ponto da bulimia nervosa. De conta que vocês ainda não estudaram, nem assistiram nenhum tipo de vídeo ou de videoaula sobre esse assunto, para a gente começar ir situando principalmente as diferenças, tá bom? Então, é um transtorno de comportamento alimentar caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar. Então, aquela ação compulsiva, ela é recorrente. Toda vez que aparecer esse termo recorrente, se refere a ser repetitivo e contínuo. Então, quando a gente classifica a bulimia nervosa, a gente já considera que essa pessoa não vai ter só 2 ou 3 episódios semanais. Ela vai ter em praticamente todas as refeições episódios de compulsão e de necessidade de comportamento compensatório. Então, veja aí, ele tem um transtorno que é recorrente, persistente, acompanhado de intensa preocupação do controle do peso, porque a ingesta é muito alta e consequentemente, ele vai agir de forma compensatória. Tudo bem? Então, assim, nós já ouvimos esses 3 requisitos conceituais. No entanto, aqui a ingesta é muito alta, porque é seguida a uma ação compensatória, tá bem? Então, e é considerado pelos psicólogos um comportamento inadequado. Então, vejam que já no slide 3, o indivíduo já está apresentando a recorrência do comportamento compulsivo. Então, uma ingesta, vamos lembrar de como que é esse comportamento. É uma ingesta muito elevada, de porção muito elevada, num período de 2 horas aproximadamente, e a quantidade é muito elevada e é maior do que pessoas na mesma situação, aquela refeição, comeriam. Então, por isso, nas mesmas circunstâncias, as pessoas começam a perceber que aquele indivíduo está comendo muito, tá? Muitas vezes exagerando a quantidade. E o comportamento compensatório, ele é inapropriado e ele tem por objetivo final sempre impedir o aumento de peso. Na verdade, o vômito, sob o meu ponto de vista, por causa da minha experiência no consultório, quando a pessoa começa a desenvolver técnicas para vomitar logo em seguida ao episódio de compulsão, ela já está muito experiente no uso de laxantes, no uso de medicamentos inibitórios, inibidores de apetite, ela já está muito experiente nos jejuns prolongados, e por isso ela desenvolve o comportamento compulsivo, e isso já acontece com a pessoa por mais de 3 meses. A gente nunca deve esquecer de confirmar isso com a pessoa, quando a gente está investigando, fazendo um primeiro inventário sobre o que está acontecendo com a pessoa. Então, a gente nunca deve esquecer de perguntar, então, olha, tenta se lembrar há quanto tempo exatamente você
tem esse comportamento de vômito induzido. E a pessoa, às vezes, ela faz referência de alguma coisa que estava acontecendo, a primeira vez que ela tentou, porque ela estava passando muito mal. Então, a ingesta é muito elevada, aquele mal-estar inicial de desconforto e de náusea, é inevitável que o indivíduo leve o dedo à garganta ou um objeto, e as pessoas vão ficando cada vez mais criativas na forma de desenvolver o vômito induzido. Na letra B, o slide 3, aparece, então, o comportamento compensatório seguido dessa sensação de falta de controle, de não de um sentimento assim de que a pessoa perdeu completamente o domínio sobre a ingesta dos alimentos. Então a pessoa fica muito entristecida, muito chateada, e ela toma essas medidas. Então ela diz, é por decisão própria. Ela diz, então eu vou ficar sem alimento agora, eu vou ficar sem ingerir durante o dia inteiro, vou tomar água, então ela toma uma decisão muito drástica nesses comportamentos compensatórios. Ou então ela decide que vai começar a fazer exercício em seguida, aquele vômito, e vai fazer exercícios o dia inteiro e vai entrar a noite adentro fazendo esse exercício até chegar o próximo momento de refeição. E uma preocupação contínua sobre a próxima refeição, e uma perturbação em relação a isso, porque ela está ocupada psiquicamente, preocupada, pré-ocupada com o que ela vai preparar, com o que ela vai comer na próxima refeição. Então, a autoavaliação é influenciada pela forma como a pessoa se vê, pela maneira como ela interpreta a sua forma corporal, em geral com muita rigidez, em geral com uma perturbação excessiva, que não acontece exclusivamente lá na anorexia, e diferencia-se muito bem da anorexia pela quantidade de alimento. Então, essa preocupação é excessiva na bulimia, e é isso que justificaria o comportamento de não aceitar aquela forma física, e por isso essa insistência em séries de exercício, em prática de exercício, e é baseada no que a gente falou semana passada, que nós psicólogos chamamos de fobia, um medo de engordar muito, muito desesperador, muito intenso, e esses comportamentos, eles sempre vão ser inadequados, porque é assim, quando nós pensamos em termos psicológicos, nós pensamos nos extremos. Então, todo extremo é muito danoso ao indivíduo. Todo extremo vai deixar o indivíduo em descontrole, ou vai demonstrar que o indivíduo está em descontrole, e que essa situação é prejudicial a ele, e é prejudicial em relação a tudo que essa pessoa deseja organizar, sabe? Ela não consegue organizar a sua rotina, organizar o seu cardápio, organizar o que ela comeria durante o dia, porque ela sempre está interpretando, no caso da bulimia, sempre interpretando que vai ser pouco o alimento. Eu já tive pacientes que diziam assim, eu tenho muito problema de organizar tudo que eu vou levar de comida para o meu trabalho, porque aquelas lancheirinhas, aquelas sacolinhas, são muito pequenas, você já viu como elas são pequenas? E aí eu comentei com ele, tá, mas você já separou na mesa, assim, no seu balcão, tudo que você vai fazer? Então, eu vou comer isso de lanche, vou tomar café da manhã agora, depois vou comer isso no lanche, vou comer isso no almoço, vou preparar esse lanche da tarde, vou preparar algumas
castanhas para eu levar se eu ficar com fome nos intervalos, ou algumas coisas que eu posso comer, pedacinhos de legumes que eu posso comer, com o suco e a água. Daí essa pessoa riu durante a sessão e falou assim, então, a minha mala já está desse tamanho, já tem que usar uma mala de rodinhas, uma mochila de rodinhas para carregar tudo que eu quero comer durante o dia. Quer dizer, então, a pessoa, nós dizemos que ela pensa no excesso, ela pensa sempre sob o ponto de vista da ação compulsiva. Então, ela diz, a nutricionista falou para eu comer uma fruta, ou para eu comer a metade de uma fruta no lanche da manhã e a outra metade no lanche da tarde. Só que a nutricionista não sabe que eu gosto de comer, por exemplo, se eu comer maçã, eu gosto de comer 3 maçãs de manhã. Eu gosto de comer 4 maçãs à tarde. Então, assim, a cabeça do bulímico é baseada no excesso. Então, sempre a minha dica com os nutricionistas é pensar a porção no começo do tratamento, no começo de se iniciar, diagnosticou, digamos assim, né, que a pessoa está bulímica. Então, no início do tratamento, nós temos como profissionais que pensar como é que a cabeça dessa pessoa organiza a quantidade, porque o grande problema é a quantidade. Né? Sempre é o grande problema, porque ela vai ter um episódio de compulsão. Então, assim, se a gente considerar que ela vai comer muito e a gente fizer restrição, ela vai tender a fazer jejuns longos, ou ela vai sentir fome. Então, a gente pode contribuir para disparar um ato compulsivo. Então, assim, teríamos que pensar junto com a pessoa, talvez se ela quer levar para o trabalho, não em tempo de pandemia, mas quando ela pode sair, ou se ela já está saindo a essa altura, o seu recipiente, a sua marmita, e a sua sacolinha com as frutas, ou seja, colocada em várias sacolinhas, ou ela usa uma bolsa maior. Então, ela tem que ser autorizada por nós a usar uma bolsa maior. Só que a gente tem que conversar com ela sobre as porções. Porque esse pavor de engordar, como está escrito no slide, ele está acompanhado por essa distorção da imagem corporal. Então, nós temos que atacar essa imagem e temos que atacar esse comportamento compulsivo. Aí você vai dizer assim, não, mas então a gente está autorizando ele encher uma sacola imensa de frutas. Não, a gente só vai lidar com a ansiedade dele concretamente. Tá, então, olha, se o seu nutricionista falou que você pode comer 2 maçãs, então vamos combinar qual é o tamanho dessa maçã. Então, você vai levar 4 maçãs para o trabalho. Então, você vai levar 2 para você comer de manhã e 2 para você comer à tarde. E você vai calcular o tamanho dessa maçã. Então, o seu cérebro vai interpretar que você come 2, mas você não come 2 frutas enormes, não come 2 abacates. Você vai comer uma parte de um abacate picado, com um pouco de laranja lima, ou com uma fruta que fique com um sabor agradável, e você vai preparar isso em 2 porções. Aos poucos, essa pessoa vai percebendo que ela não precisa de desespero e nem de quantidade muito excessiva, porque quando ela começa a se reeducar com o auxílio de você, com a organização do cardápio que vocês sugerem, obviamente ela vai diminuir a ansiedade dela, porque a comida dela está toda com ela. E é engraçado que, principalmente entre as mulheres, que são muito cuidadosas com a organização das marmitas, com a organização, porque essas pessoas são muito dedicadas ao alimento e ao cuidado, essas pessoas são muito sabidas em relação, racionalmente, em relação aos alimentos. Então, a gente tem que aproveitar isso em favor das pessoas, né, em favor delas e em nosso favor também, para elas aderirem ao comportamento adequado. Olha, eu não sou nutricionista, mas de vez em quando lá no meu consultório, eu convido algumas pessoas que eu estou percebendo que têm disfunção, que têm transtorno na organização alimentar, e eu faço uma tarde de conversa sobre isso. Então, assim,
pessoas, às vezes, que estão em pós-operatório já por um tempo, pessoas que estão começando a desenvolver, e aí eu ponho uma mesa de lanche, e sempre tenho a ajuda dos meus colegas nutricionistas que me ajudam na organização desse cardápio. Então, ponho lá uma mesa e começo a conversar por um bate-papo assim de umas 2 horas, às vezes tem colega nutricionista junto, para um bate-papo, uma conversa bem informal, não é exatamente uma sessão terapêutica, é que funciona como uma sessão terapêutica, e a mesa está posta lá. Então, se o, te se o tema é compulsão alimentar, eu ponho lá a mesa e digo, olha, ninguém precisa ficar tímido com relação a ir até a mesa. Mas todos esses alimentos estão aqui, e eu tenho umas bolsinhas vazias aqui, eu gostaria que vocês montassem uma bolsinha, né, para um dia, sem timidez. É muito divertido, porque algumas pessoas escolhem, e tem coisas também que são adocicadas, tem, sei lá, palitinho de chocolate, meio amargo, e tudo é muito bonitinho, eu gosto de arrumar bem no consultório, uma mesa bem, bem assim, chamativa, colorida, e a gente tem um pouco de ajuda de vocês, assim, porque a gente não é especialista, eu não sou especialista nisso, eu só faço isso por causa de alguns pacientes que estão em superação e que podem conversar com outros que ainda não estão no processo de superação. Faço com os meus adolescentes. E a gente simula essa montagem da lancheira, simula a montagem de uma sacola. Eu gosto, tenho uma coleção dessas sacolinhas e fico trocando experiência, fico conversando com as pessoas. Então, tenho em forma de figuras, sabe, de figuras de comida, passei muito tempo recortando de revistas e peço para a pessoa montar uma marmitinha, assim como ela faria, com arroz, com feijão, com carnes, tipos de carne e tal. É uma atitude que eu faço que o meu ponto de vista é psicológico. Eu só uso um pouco dos conhecimentos de vocês e também das sugestões da Amália Alvarenga para essa composição. Converso sobre coisas que vocês sabem muito melhor do que eu, viu, gente? Não é pretensão de entrar na área de vocês, nada. Por isso que quando eu posso ter uma nutricionista junto é bem legal. Eu já pensei em ampliar essa ideia, fazer isso em forma de conversa com estudantes de nutrição, assim, sabe, que poderiam dar 1000 dicas. Então, pensei talvez ano que vem, quando a gente voltar em convívio presencial, talvez dê para fazer isso uma vez por mês, uma conversa. Fiquei muito inspirada pelo meu endocrinologista e pela Cíntia, minha nutricionista, Cíntia Gomes, trabalha numa clínica que trabalha com bariátrica. Então, assim, é uma coisa simples, é uma conversa importante para quem precisa de um grupo de apoio, e não é um grupo de apoio formal, que as pessoas tenham que ir. Mas aí a gente fica sabendo melhor o paciente que está se vendo completamente alterado na sua imagem corporal, completamente confuso no seu cardápio, e mesmo às vezes sendo instruídos por nutricionistas, em que alguns vão voluntariamente, alguns são arrastados, como é o caso dos adolescentes, e alguns não são nem arrastados e nem vão, mas estão fazendo terapia e descobrem durante a terapia que tem um incômodo muito grande em relação a isso. Então, assim, é bem legal, é uma coisa simples e que compõe o atendimento psicológico e é sem pretensão, viu, gente, de entrar muito na área de vocês e assim, usurpar o trabalho de vocês, senão, o contrário, sempre incentivar as pessoas a procurarem vocês primeiro, porque pode acontecer assim, ó, a família está percebendo que a pessoa está com algum tipo de comportamento estranho, então está já no slide de causa, nós estamos no slide de causa, então a pessoa
nós já falamos exaustivamente aqui, que a tensão familiar, que os problemas pessoais e a atmosfera familiar, o ambiente hostil, desconfortável, pode fazer o indivíduo desenvolver transtornos bulímicos muito intensos. Então, e começar isso de forma muito intensa. Então, a gente tem que propor algum tipo de trabalho concreto, principalmente na psicologia, que é tão abstrato, e às vezes a pessoa nem estava tão ligada que o ambiente familiar ou que algum componente da família incomoda. Esses dias aconteceu uma situação muito peculiar aqui na minha mesa, na minha casa. Eu convivo com minhas filhas, que são adultas, tenho 2 filhas adultas que moram comigo, e convivo com meus pais, que moram no mesmo prédio. Então, nós estávamos à mesa, e minha mãe, muito gentil, sempre cozinha de forma muito colorida e muito atenciosa, à mesa, ela tem um comportamento de vó, né, muito cuidadosa, que insiste com as minhas filhas, e muitas vezes estão fazendo dietazinhas, estão segurando um pouco no açúcar, estão segurando um pouco no carboidrato, nunca exagerado. Mas ela tem um comportamento de avó, muito mineira, muito preocupada com a alimentação, diz, come mais um pouquinho, come de novo, olha, aqui tem isso que eu fiz, olha, tem isso. Ela está sempre insistindo comigo e com as minhas filhas, para a gente comer mais um pouquinho. Aí as netas reclamam que já comeram, que não querem, que hoje não querem, que, né, não querem tomar o suco junto com a comida, não querem o suco com açúcar. Então, elas vivem debatendo isso. Aqui há uma constância, porque 2 jovens que estão sempre preocupadas, e fazem yoga, e fazem exercício, e fazem dança de salão, e agora sem poder aglomerar, né, sem poder dançar, então dançam pelo vídeo, e fazem aulas e tal, e estão sempre preocupados com a comida. E acontece que um dia nós estávamos à mesa, mas a minha mãe tinha demorado para vir à mesa, e tinha levantado tarde, não sei, e nós já tínhamos colocado a mesa do almoço, e minha mãe veio mais tarde. E a minha mãe não tinha tomado café e se sentou à mesa do almoço. E aí eu disse, olha, eu estou preparando o seu prato já, porque nós já almoçamos, nós estamos terminando, e eu já estou servindo o seu prato, assim como você faz quando as meninas não estão à mesa, e você quer fazer o prato delas ou o meu. E aí eu fui servindo as coisas para ela. Falei, você já quer almoçar? E pus o prato na frente dela. E ela respondeu para nós assim, acho que não estou querendo almoçar agora, porque eu me levantei mesmo faz 1 hora, então não estou ainda com fome. E ela começou a se comportar como se ela fosse as netas. Você tem muita comida para mim, eu não aguento comer esse tanto agora. E aí, imediatamente, a minha filha mais nova, que está sempre preocupada com a sua dieta, com o seu cardápio, respondeu para ela, vovó, você está vendo como é chato quando alguém insiste para a gente comer e a gente não quer comer? Quando alguém quer boicotar uma dieta que a gente está fazendo, não exagerada, mas uma restriçãozinha, e aí aquilo virou uma conversa psicológica, como se a neta estivesse convencendo a avó, disse, olha, fique na tua, não boicota meus planos, não faça isso, é carinhoso, mas não é tanto, é educado, mas é chato. Você fala de forma educada, mas você está sendo chata. E virou uma DR, uma discussão. E, e a minha mãe, muito educada, muito gentil, falou, ok, desculpe, não vou fazer mais isso. Não quero fazer, mas você me corrige quando eu estiver fazendo. Você diga para mim, olha, você está insistindo. Assim, foi cordial, mas foi verdadeiro, intenso. Então, significa, quando a Marli Alvarenga coloca insistentemente referência familiar, é porque, ao mesmo tempo que as nossas famílias são informantes, né, para dizer o que está acontecendo num paciente que tem transtorno, ou nós, essas informantes, essas pessoas que estão preocupadas com o paciente, falam, elas também podem ser pessoas que boicotam o tratamento, que contribuem para acentuar esse transtorno. Então, a gente tem que estar atento a uma coisa simples, muito pessoal, que aconteceu,
mas que pode refletir a realidade de outros ambientes. Mas aqui, na etiologia multifatorial dessas causas, eu queria ressaltar, principalmente, primordialmente, as questões culturais, porque jovens ou pessoas mais velhas um pouco, ou mesmo grupos específicos, como são os estudantes de nutrição, como são os seus jovens e amigos, companheiros em outra situação, no trabalho, ou no convívio, que agora aos poucos está voltando, essas pessoas costumam, eu não queria generalizar, mas a cultura faz com que as pessoas fiquem muito pouco solidárias com quem gostaria de, de se ver livre desse transtorno de bulimia, porque a pessoa passa muito mal e ela se sente muito perturbada e nem sempre ela tem o apoio, porque a cultura exige um padrão, exige que o corpo seja magro e cada vez mais para onde a gente vai, se a gente assiste vídeos, se tem blogueiros que a gente gosta de assistir ou quer assistir, ou se tem profissionais falando, há sempre que se ressaltar que a cultura é extremamente esmagadora, ela é determinante, e a gente sai fazendo, preocupado de ser bem visto, ser bem colocado, ter um status de respeito, de reputação, ou porque a gente tem interesse mesmo. E é normal que a pessoa tenha interesse em se sentir bonito, em se sentir agradável, em se sentir com uma boa imagem. Não tem, a gente não tem que achar que isso é horroroso no nosso paciente. Não, e em nós também. Não, né? Porque o ser humano, em termos psicológicos, ele se agrada da beleza. Então, assim, as pessoas brigam muito, porque os padrões são opressivos, porque os padrões, não sei o que lá. Primeira coisa, calma, né? Os padrões fazem as pessoas desenvolverem, muitas vezes, em muitos casos, a sua ansiedade, mas os padrões também ajudam as pessoas a se situarem em relação ao seu convívio social. Então, ele não pode ser usado contra a pessoa. Então, quando socialmente ele é usado contra a pessoa, porque nós gostamos de refletir cientificamente, né? Então, sobre os temas. Então, nós sabemos que o padrão de beleza, de ação, de mercado, eles são muito cruéis, muitas vezes, quando é usado contra a pessoa. Mas quando é ressaltado que a pessoa se sente bonita, que ela faz isso para se sentir melhor, ela vai se comportar socialmente de forma mais adequada. Então, não estou dizendo que a gente tem que se submeter a padrões exagerados e cruéis, né? Por exemplo, como padrões que justificariam o comportamento anoréxico. Então não vamos comer nada. Não, vamos comer uma porção de salada muito pequena, um pedaço de fruta muito pequeno, ao invés de metade, nós vamos comer um quarto e vamos levar o dia inteiro para comer uma maçã desse tamanho. Não, então, não precisamos desse exagero, porque esse exagero joga a gente no campo do transtorno. Então, nós temos que lutar com o nosso paciente de que ok que ele queira se sentir bonito, ok que ele queira fazer exercício. Então, juntos calcular, junto com o preparador, ou junto com o professor de academia, ou junto com a organização proposta por um nutricionista, do tipo de exercício que é mais propício, que a pessoa se agrada mais, que ela vai se divertir fazendo, né, que nem as crianças, né, quando a gente não faz muito tempo, né, todo mundo vai lembrar das suas brincadeiras mais divertidas. Então, a gente não estava preocupado de jogar bola queimada, de correr, de andar de bicicleta, ia fazer a gente emagrecer. Então, as crianças, elas são sábias no sentido de que elas fazem porque elas têm energia, e com isso, elas têm um corpo saudável. Então, isso a gente deveria recuperar, né? E que a gente está ouvindo tantas vezes na mídia, nas redes, que a gente tem que se parecer, que a gente tem que
se influenciar, que a gente deveria, que a gente tem que. Eu não gosto muito desses verbos. Mas a pessoa antenada com as tendências tem que ter o peso ideal. Não, né? Não. Usado contra a pessoa é muito prejudicial. E ela vai ser um paciente que vai sofrer muito na nossa mão e vai fazer a gente sofrer pela necessidade de aderência ao tratamento. Nós, profissionais, temos um tipo de sofrimento diferente. Nós ficamos angustiados que a pessoa não está aderindo ao tratamento, que a gente não teve uma boa inserção na proposta. Então, essa é uma preocupação profissional importante e que pode deixar a gente muito crítico e muito preocupado com a atuação, né? Eu perdi uma paciente que ela deixou de vir fazer terapia comigo, ela tem 14 anos, porque a minha linha de trabalho é sempre voltada para disposição do paciente. Então, ela tem nítidas inclinações para anorexia, tá? Mas ela não tem ainda anorexia diagnosticada. Então, a mãe, muito atenta, correu para nutricionista e correu no psiquiatra e tal, e a menina só tem 14 anos. Então, a gente estava bem preocupado, né? E aí, mas a minha linha de trabalho é humanista, então eu tenho que perguntar para a pessoa quase toda a sessão, para ela se avaliar, para ela se autoavaliar, se ela quer se expor mesmo a fazer terapia, a lidar com tal problema, a refletir sobre tal situação. E essa menina começou a se negar, ela ia bem enfadada, bem com cara de saco cheio para a sessão terapêutica. E eu comecei a perguntar para ela exatamente os pontos. Acho até que fui muito exigente com ela. Mas eu tenho um problema lá na clínica, assim, se o adolescente vai para lá, ele tem que estar disposto ao crescimento. Então, assim, nem o pai pode infantilizar, nem a mãe pode infantilizar esse jovem, nem ele pode ficar só querendo, sabe, o colinho da mamãe, sabe, voltar para trás, ser assistido, porque o jovem da classe média vai procurar a terapia paga e tal, que o pai está preocupado, que a mãe é atenta, tal. Às vezes, ele está fazendo isso e ele está acostumado a receber atenção e ele não se dá conta de que o tratamento psicológico vai ser intenso e que vai colocar ele em xeque, e que vai fazer isso, ok, vamos adiante, vamos crescer. Muito bem, então eu comecei a perguntar para essa menina e eu comecei a desconfiar que ela estava com resistência ao tratamento psicológico, porque vai ter que se comprometer em mudança de rotina, em mudança de comportamento à mesa, em mudança de quantidade de comida, em mudança de jejuns muito longos, que está super acontecendo entre os adolescentes que eu atendo. E ela começou a desenvolver uma espécie de irritação comigo. E ela é uma menina doce, ela não tinha nenhuma antipatia pelo tratamento, nem por mim, mas ela estava começando a ficar irritada pelas coisas que eu estava insistindo sobre ela, principalmente a sexualidade. E aos 14 anos, muitos ainda não têm prática sexual iniciada, né? Alguns já têm, muitos não têm. E ela estava com muita ideias a respeito, querendo conversar, o que é muito normal para o pai. Tá? E aí eu pedi para a mãe dela conversar com ela, se sentar e perguntar se ela estava mesmo disposta a continuar o tratamento. E ela disse que não, e a mãe dela aceitou, e eu também aceitei. Logo, fui ética com aquela menina e perdi o paciente. E perdi a paciente. Então, a gente não precisa exagerar, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente perde um paciente, e o que significa financeiramente mudança também na clínica. Se todo paciente está repetindo, então isso não serve para todos. Quando eu pedi para essa menina repetir, ela falou, não quero mais, não quero ir mais. Então, como ela tem um histórico que ela desiste muitas coisas, então eu entrei nessa lista. Aí, qual foi a minha jogada, assim, não é mal intencionada, tá? Mas é uma jogada de vínculo com ela. Eu disse, olha, talvez você se sinta melhor se você fizer terapia em grupo. Assim que diminuir a pandemia, nós vamos voltar para os nossos grupos, pequenos grupos de adolescentes.
você é minha convidada a vir fazer uma sessão para ver se você se adapta melhor em terapia em grupo. Então, assim, foi uma sugestão, dá para a gente não perder totalmente o paciente, mas esse mês eu já perdi esse paciente. Então, a gente tem que conversar, porque na graduação, nem sempre tem matérias que ensinam a gente a administrar a clínica, administrar a carreira. Sinto um pouco de falta isso nas graduações, porque a formação na área da saúde é tão intensa, tão necessária, né, com tantos temas, e eu ia bem gostar que tivesse cursos de, não sei se é de empreendedorismo ou de administração na graduação. A nutrição sempre são requisitados para equipes já formadas, né, e nós psicólogos às vezes somos adicionais, nós estamos fora da equipe e alguém cita a gente, mas você tem que fazer um network bem organizado para você receber os pacientes. Então, é bom a gente ir conversando sobre quando a gente pode, né? De vez em quando converso com grupos que estão fazendo TCC já, que querem saber. Eu sempre convido para ir lá na clínica, mostro com modéstia, né, o meu espaço, um espaço pequeno, mas sim, com modéstia, no sentido de que você pode cobrar o tanto que você quiser, né? Mas você tem que considerar a clientela. Aqui em São Paulo funciona muito qual bairro você está, como você vai cobrar isso separadamente, se você for um nutricionista que vai ter um consultório, que vai usar um espaço para receber pessoas, ou se você vai estar em um ambiente dentro de uma clínica, que daí as indicações são continuadas por causa daí, né? Então, assim, nós estamos propensos, como profissionais, a receber pessoas extremamente influenciadas pela cultura. E se a cultura for devastadora, for exigente, for usada contra a pessoa, né, assim, os padrões, a prática de trabalho que ela tem, que exija uma aparência, que exija um peso ideal, um peso muito baixo da média. Então, isso vai ser o que nós chamamos de fatores predisponentes. Esse é um primeiro fator que pode levar à causa da bulimia nervosa, tá? Então, existem fatores predisponentes, existem os fatores precipitantes e existem os fatores mantenedores desse transtorno. Então, os predisponentes são fatores pessoais, aspectos pessoais, né, da conduta do indivíduo, dos mal-estares, da emoção, de algum evento na vida da pessoa que causou esse comportamento bulímico e que deixa a pessoa vulnerável a desenvolver a bulimia nervosa, fatores familiares, como a gente já citou, de uma forma geral, e os culturais, que eu enfatizaria aqui nas causas predisponentes, ou nos fatores destacaria nas causas como fator predisponente. Tá? Então, os fatores precipitantes, eles estão acompanhados ou estão acompanhando o paciente o tempo todo. Então, os precipitantes, aquilo que desencadeia, é justamente a maneira como a pessoa pensa e se insatisfaz com relação ao seu corpo. E como ela organiza esse pensamento ou essa imagem corporal e esse peso que ela tem. Então, isso está sempre de forma insatisfatória, existe sempre de forma insatisfatória, e ela dá sinais de que ela tem um comportamento insatisfeito com a forma do corpo, com a imagem, com a fisionomia que ela tem, com achar que ela é bonita ou feia, identificar que ela não puxou mais o pai ou não puxou mais a mãe, que daí ela teria um corpo assim ou assim. Ela está sempre fazendo comparações, em geral, negativas, tá? Porque a bulimia é muito cruel e a pessoa está sempre se sentindo muito mal e perturbada. Tá? Então, ela tem um cuidado extremo com a dieta. Um cuidado extremo, eu estava lendo um outro artigo essa semana, que diz que ela prefere morrer, assim, como força de expressão, do que comer aquele alimento quando ela decidiu que ela vai fazer um jejum longo. Então, assim, ela prefere morrer de fome, e aí ela insiste no jejum, e quando ela não aguenta mais, aí ela tem um episódio
de compulsão. E é isso que vai fazer ela ficar tão triste, tão angustiada. O autor da nutrição diz que ela prefere morrer. Em alguns casos, se ela tiver uma anorexia purgativa, ela vai ficar sem comer mesmo, por 24 horas, por 2 dias, e daí ela já vai começar a passar mal, e já começa a ficar letárgico, já começa a ficar sem vontade de se levantar, e a hora que ela consegue se levantar, aí ela tem vontade de comer. Mesmo assim, ela tenta preservar aquela dieta. No caso da anorexia, a pessoa está fazendo uma ingesta pequena e ela considera que é demais. Ela julga, ela interpreta que é demais. No caso da bulimia, é demais mesmo, tá? A quantidade é muito excessiva, porque o episódio já é constante, não é? Ele é periódico e já é constante na refeição, na primeira refeição, na segunda, na maior refeição do dia, se ela come uma vez só. Enfim, já é uma ingesta muito grande na bulimia. E os fatores mantenedores são esse ciclo, são esses momentos, né, no ciclo compulsão-purgação. Ora o indivíduo está comendo muito, e porque a ingesta foi muita, vai manter o aumento de peso, ora a purgação vai deixar o indivíduo, aparentemente, perdendo mais peso. Como ele vai ingerir muita quantidade, e ele vai levar um tempo se sentindo mal e gastando toda a energia dele nesse uso de laxantes ou nesse uso de diuréticos e de toda a ingesta calculada dele, então isso pode manter esse transtorno de bulimia nervosa, pode contribuir, por isso é chamado de fator mantenedor, né? Então, assim, é a compulsão e a purgação. Compulsão e a purgação. E alguns não contêm, tomam o laxante um dia, acham que o intestino está preguiçoso, tomam 2 dias seguidos, ou 3, que é muito grave, e que pode começar a colocar o indivíduo, principalmente na adolescência, no que nós chamamos de ciclo bulímico. Vocês chamam, né? A maioria dos nutricionistas que escrevem artigos sobre bulimia, ou psiquiatras e psicólogos, dizem que na adolescência isso é um ciclo bulímico. Então, olha, vejam aqui no slide onde está escrito ciclo bulímico, eu não sei muito bem que nome é esse slide, não vou numerado aqui, mas esse ciclo bulímico que a gente está falando. Então, vamos eleger o adolescente para conversar sobre isso. Então, nós temos um adolescente, nem sempre vai contar para nós, tá, gente? Porque ele vai tentar esconder isso da gente, ele vai tomar essa decisão muito drasticamente, por isso que eu acho sempre mais complicado na adolescência e na entrada da idade adulta jovem, tá? Porque é uma decisão mesmo, então ele toma essa decisão preocupado e perturbado com o acúmulo de peso, né? Com o aumento de peso. Então ele quer, porque quer, perturbadamente, diminuir esse peso. E aí ele após a perda que ele já começa a ter, ele não consegue ficar satisfeito. Ele sabe que ele vai perder, ele quer perder mais, então ele não está satisfeito ainda. Então ele entra nesse processo bulímico porque ele adora comer e ele tem ataques, episódios de comer exagerados, sempre secundários depois da restrição forte que ele fez, da dieta muito rígida e restritiva, dos longos períodos de jejum, e sempre combinado com alguém, agora muito, muito comum nas redes sociais, por desafios, e nem a gente falou na aula de anorexia, com fita métrica na bolsa, subindo na balança o tempo todo, na balancinha de casa, no banheiro. Então, ele tem uma preocupação de cuidar do peso, mas ele passa muita fome, e ele restringe muitos alimentos, se ataca de comer, provoca o vômito, e daí não contente, toma o diurético, toma o
o laxante, e aí no outro dia, que ele não tenha ido ainda ao banheiro, ou que ele tenha ido várias vezes, ele acha que ainda está pouco, ele toma de novo. Então, a automedicação e todos esses usos de medicamentos vai deixando o indivíduo num ciclo bulímico extremamente desgastante, provocador de estresse, e que resulta no uso desses métodos inadequados de compensar a ingesta desses alimentos, tá bem? Então, acho que falamos o ciclo contínuo. Bom, e daí o comportamento inadequado, o comportamento alimentar inadequado, vai ser esse básico que a gente já citou várias vezes, né? Então, é recorrente, persistente e em toda a refeição, ou em quase todas as refeições, porque antes lá a compulsão era de uma vez ou duas vezes por semana. Agora, não é só duas vezes, é muitas vezes, e alguns, quando estão imersos nesse transtorno bulímico, já em todas as refeições, ou em refeições que o indivíduo tem uma desagradável sensação de falta de controle ou um mal-estar físico pela ingesta muito exagerada. Então, assim, grande quantidade de alimento, curto espaço de tempo, sensação de perda de controle nas dietas, que são muito restritivas também. Então, mesmo que ele não coma pão, então, por exemplo, o indivíduo diz, eu não como pão, eu adoro pão, mas eu não como pão. Ou quando eu como, eu tiro todo o miolo, eu como só a casquinha, ou eu como bem torrado, então com a ilusão de que aquela ingesta vai ser pouca em proporção. Em alguns casos vai ser mesmo, mas o problema é a quantidade de pães que ele come sem o miolo. Então, ele vai ter uma grande quantidade associada àquele carboidrato ou àquele alimento que vai causar muito mal-estar. E, por último, ele comeu tanto tal, e aí ele toma uma garrafa inteira de refrigerante. Então, assim, é o descontrole, é a confusão do cardápio alimentar que vai gerar essa exigência do indivíduo a correr no banheiro e provocar um vômito. Então, esses comportamentos são, vamos supor que caísse lá numa avaliação para vocês, era bom só memorizar um pouquinho, porque quando você estiver fazendo a análise da anamnese desse caso, você já tem a lista na sua cabeça de comportamentos compensatórios inadequados. Vamos supor que aí você pergunta assim, então quais são os comportamentos compensatórios inadequados? Na maioria da literatura, começa por vômito induzido. Eu tenho observado no consultório que, se não está por grau de importância aqui, o que vem primeiro, eu consideraria o uso de laxantes, porque parece inofensivo no início, sabe? O indivíduo quer baixar o abdômen, quer que a barriga diminua, quer que tem constipação e tal, então ele toma um laxante uma vez. Ele se sente um pouco mal, tal, mas ele começa a se habituar com o uso de diuréticos em chás ou mesmo em medicamentos, e aí ele começa a se sentir muito satisfeito e ter um prazer muito grande na expulsão do exercício dos músculos esfincterianos, né? Quer dizer, essa sensação de alívio fisiológico, né? Quando o indivíduo vai ao banheiro várias vezes. Então, tem satisfação fisiológica, e daí ele começa a provocar vômito. Então, determinados pacientes começam primeiro com o uso de laxante, e depois com a organização das estratégias para vomitar mais rápido e para conseguir vomitar. Então, prática exagerada de exercício, sim, muito intensa, e em geral, o bulímico tem muita energia, porque ele ingeriu muito alimento, quando ele ainda não está se sentindo totalmente desconfortável, e aí ele vai fazer exercícios exagerados. Semana que vem a gente vai falar de estilo de vida, a gente vai até falar mais sobre isso, tá? Uso de inibidores, né? E práticas que são sempre muito exageradas, tá? Nesses comportamentos compensatórios. Desculpa. Que consequências clínicas a gente teria, então?
consequências muito danosas, muito graves, tanto na anorexia, lá atrás, na restrição, ou na anorexia tipo 2, ou tipo subtipo bulímico purgativo, tá? Então, ele faz restrição, come uma pequena quantidade lá na anorexia e provoca o vômito, por exemplo. Mas a quantidade de alimento foi pouca. Então, vamos supor, vamos dar um exemplo concreto. Vamos supor que o indivíduo está lá sofrendo tipo 2 anorexia purgativa e ficou longos períodos sem comer nada, nem tomar água, e está azul de fome, e está com uma fome muito louca, senta à mesa e devora tudo que aparece, na anorexia, tá? E aí fica arrependido, né? Come uma porção de salada, porque ele é anoréxico, tá? É diferente a porção dele do bulímico. Então, ele come uma porção de salada, então ele come, conta, assim, muito, na sessão terapêutica ele conta, comi 2 tomates. Aí você vai ver o tamanho, era tomate cereja. Comi 4 folhas de alface. Comi um pepino inteiro, porque tem bastante água. Então, assim, parece que é uma porção enorme ele contando, mas é uma porção pequena de salada. E aí ele toma muita água. Quando ele provoca o vômito, dá a impressão de que ele está vomitando muito, mas a porção é muito pouco. Então ele entra em muito sofrimento na provocação do vômito, porque a quantidade é pouca. Em proporção ao bulímico, a porção de alimento faz muita diferença, porque o bulímico tem lá um jeito muito rápido de provocar o vômito, ele vomita muito, muito. Então, ele tem a sensação de que ele vai emagrecer, porque ele vomitou muito. Enquanto o anorexia teve muita dificuldade de vomitar, teve dores abdominais horríveis, e acha que comeu muito, que tem que vomitar ainda mais. Então, como é muito desgastante, o que ele prefere? O anorexia? Jejum. Prefere não comer, porque senão ele vai achar que comeu muito, ou ele vai achar que está descontrolado. Por isso é difícil diferenciar esse diagnóstico lá atrás do anoréxico purgativo para o bulímico propriamente dito. Então, uma referência à quantidade de alimento, tá bem? Isso a Marla Alvarenga fala, ela fala nesse texto aqui, deixa eu até mostrar para vocês. Essa aula foi preparada nesse texto aqui, ó, dela, de vocês. Tá? Transtornos alimentares e nutrição. A edição é de agora, de 2020. Ela escreve junto com a Karen Dunker e com a Sônia Philip. Então, são 3 nutricionistas, né, estudiosas, que falam de um jeito muito especial e que falam de um jeito muito culturalmente muito baseado nas pesquisas dela na PUC e na USP, e que são muito, muito contundentes, sobretudo na página 17 até a 25, elas falam desses fatores todos e elas são mais ou menos unânimes em sugerir o acompanhamento psiquiátrico, porque as consequências clínicas são muito severas na bulimia. E eu diria assim, ó, eu vou fazer um comentário bem baseado na minha experiência, tá? Assim, vocês podem não concordar comigo, vocês podem reagir, até gosto quando vocês reagem, tá? Então, assim, o indivíduo está passando muito mal pelas atitudes que ele julgou fazer, mas a bulimia, no seu tratamento, ela é mais complexa, porque o indivíduo vai enrolar mais tempo achando que ele vai perder peso. Na anorexia, o diagnóstico é mais rápido, porque a perda de peso é muito elevada, e a família logo se dá conta de que está acontecendo alguma coisa, mas o tratamento vai ter que ter intervenção médica, porque se ficar só conosco é muito grave,
e nós precisamos estar numa equipe. Então, assim, o tratamento anoréxico, ele é mais incisivo, o tratamento da anorexia, e muitas vezes ele é hospitalar. No caso da bulimia, o tratamento, por causa das complicações clínicas, ele é mais moroso, ele demora mais a aparecer. Porque a pessoa come grande quantidade, então a perda de peso é menor, e nem sempre as pessoas só percebem que a pessoa está bulímica mesmo, porque percebeu o barulho do vômito, o comportamento de passar mal, porque já é comum que essa pessoa, na família, é tida como aquela louca da dieta, que faz dieta o tempo todo, que sabe tudo sobre alimentos, que estuda o assunto. Então, não é, quando a pessoa se torna bulímica, ela não é desinformada. Ela vai procurar vocês, ela sabe muito sobre os alimentos. Então, assim, a gente lida, eu pessoalmente acho que o tratamento do bulímico e das complicações clínicas é mais complexo do que o tratamento da anorexia, que a intervenção é fulminante e às vezes hospitalar e foge da nossa atuação individual. Agora o bulímico não, ele vem gradativamente, numa época ele perde, noutra época ele aumenta, então a gente tem que ficar atento para essas complicações, para as consequências clínicas, que essas sim são fundamentais. Por exemplo, ele vai ter constipação intestinal, vai ter dores abdominais, intolerância ao frio, a pessoa começa a ter confusão de hipotermia e hipertermia, a pressão arterial começa a sofrer também abalos, os músculos cardíacos, o músculo cardíaco começa a ter dificuldade, então pode desenvolver bradicardia, ou pode ficar acelerado demais o coração. Em geral, é bradicardia, porque começa a comprometer o músculo do coração. Essa obrigatoriedade com o uso dos laxantes e com a força que o indivíduo faz para o estresse que é para desenvolver o vômito autoinduzido. A pessoa pode ter problemas com as secreções, com as glândulas salivares, pode ter problemas de pelos no corpo, ou caem pelos, ou os pelos começam a nascer limpinhos. O cabelo também pode ter comprometimento, ou os pelos no peito, nas axilas. No caso das mulheres, isso é visto como uma coisa boa, mas esse descompasso, essa alternância pode ser já sinais de consequências clínicas importantes. Então, o paciente que provoca muito vômito pode ter problemas dentários, no esmalte, na forma dos dentes, a pele do indivíduo pode se ressecar muito, aparecendo muitos calos no corpo, nas mãos, nos pés. O indivíduo pode desenvolver anemia, prejuízos na função renal, por exemplo. Ele pode ter insistentes infecções urinárias que gerariam comprometimento renal. Então, problemas cardiovasculares, resultado danoso de retenção e de absorção de cálcio, então pode surgir osteoporose em idade que não é para surgir, não é comum surgir. Então, as complicações clínicas são muito, muito sérias. E, em geral, estão acompanhadas de consequências psíquicas. Tá? Então, essas consequências psíquicas são importantes também. Então, sintomas depressivos, perfeccionismo, passividade, introspecção, autoavaliação negativa de si mesmo, que são comuns lá na anorexia restritiva, que pode eventualmente aparecer também no bulímico. Essa avaliação negativa do corpo, e das práticas, e do pensamento, e da autoimagem, tudo é muito comprometido no bulímico. E muitas vezes ele é impulsivo, por isso ele tem tantos momentos de compulsão alimentar.
A pessoa pode ter uma instabilidade afetiva muito grande. Então, o que quer dizer isso? Afeto tem sempre a ver com o que a gente gosta e com o que a gente não gosta, ou com o que, quanto gostam da gente, ou não, ou a gente perceba que não gostem da gente. Então, é muito importante para nós se sentir amado, para a nossa vida psíquica. Então, nós também amamos as pessoas, e é muito importante amar as pessoas, mas à medida como nós somos amados, e como demonstram amor por nós, a gente desenvolve afeto e desenvolve amor pelos outros. Bem em forma de modelo, inclusive modelo cultural. E aí, instabilidade afetiva quer dizer, uma hora eu gosto muito de uma coisa, outra hora eu não gosto nada. Uma hora eu quero muito, nem aquela paciente que eu falei que não é mais minha, que parou de vir no consultório, uma hora ela acha o máximo fazer psicoterapia, outra hora ela já acha que pronto, já falei tudo que eu queria, agora não vou falar mais. Como se os aspectos psíquicos fossem contínuos. Pronto, agora a gente não vai ter nunca mais depressão, nem a gente nunca mais vai ter irritabilidade. A gente nunca mais vai ter ansiedade. Tratamos agora a ansiedade, nunca mais vamos ter. Oi, hello, o mundo é assim, né? A vida é assim, o dia é assim, né? Um dia a gente acorda muito bem, outro dia a gente acorda muito triste, outro dia a gente está triste por causa de um assunto, passou aquele assunto, a gente já melhora, depois isso se chama força psíquica, né? Energia psíquica. Às vezes, ela está instável, né? Nos afetos. Às vezes a gente interpreta, por causa de uma perda amorosa, que nunca mais a gente vai se recuperar, que nunca mais a gente vai arrumar um amor. Pode acontecer, né? Demora. Mas não quer dizer que ele vai ser para sempre. Alguém fala, não, eu tive uma desilusão muito grande, não vou tentar de novo, porque não, a gente sofre muito, é muito doloroso, não quero nunca mais namorar, não quero nunca mais beijar na boca. Oi? Claro que não, né? Então, assim, instabilidade afetiva no bulímico pode gerar motivos de compulsão. Tá triste, come, tá feliz, come, tá contente, come, tá mais ou menos contente, assistiu uma série muito emocionante, come, durante a série, durante os episódios todos, assistindo sem parar, né? Então, assim, tá infeliz, come, foi mal numa prova, come, discutiu com não era bem aquilo que a pessoa queria, não pode sair, come. Então, assim, tudo passa a ser um motivo, né, dessa insatisfação afetiva, ou dessa inconstância afetiva, tá? Ou dessa instabilidade afetiva, tá? O que dispararia esse descontrole e também favoreceria a purgação, né, o uso da purgação, tá bom? Consequentemente, o indivíduo tem uma baixa autoestima, muito comum, nós psicólogos somos muito habituados a ouvir, tem uma avaliação negativa, está sempre propenso ao estresse, está sempre fazendo uso inadequado dos seus recursos, das suas condições, né? Vai fazer exercício físico, não para quando identifica que está cansado, né? Quando está cansado, aí é que vai exagerar ainda mais, né? Então, isso ajuda a classificar e a considerar de forma muito evidente a bulimia. Bom, aqui agora o diagnóstico diferencial. Fundamental, e a gente está falando desde o início da aula, que a gente começou um pouquinho atrás hoje, peço desculpas de novo, né? Mas acho que vai dar para a gente falar tudo até o final. E um ponto que eu acho muito importante nessa aula, mais do que considerar o diagnóstico, né? Porque a essa altura nós já sabemos que nosso paciente está com bulimia, né? Então, esse paciente, ele vai, para nós, ele tem que ter diferença muito grande de diagnóstico, porque nós já falamos que o transtorno é muito importante e ele pode ser muitas vezes psiquiátrico, necessitar de medicamento.
Então, esse é um ponto importante dessa aula. Mas um segundo ponto, e eu acho que é o mais fundamental dessa aula, sobre bulimia, e toda vez que vocês forem assistir ou vir algum vídeo sobre bulimia, ou mesmo num congresso, num simpósio, prestem bem atenção quando for se tratar do diagnóstico diferencial, porque pode haver confusão inicial, gente, e a gente demorar para diagnosticar o transtorno por causa de confusão de diagnóstico, por causa de não diferenciar muito bem. Por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Então, o indivíduo pode ter diarreias constantes e pode ter comprometimento da flora intestinal, vômito associado. Então, a pessoa come e vomita. Por exemplo, uma coisa comum nos nossos dias, que as pessoas estão tendo com muita frequência, pedra na vesícula. Então, assim, o indivíduo está com comprometimento na vesícula, ele vai ter vômito, ele vai ter dor, ele vai ter incômodo, ele vai ter a sensação de que ele está com muito alimento. Então, assim, a quantidade que o bulímico come, o mal-estar que ele sente, a provocação do vômito induzido, de toda o uso de laxante, de toda a conduta dele que nós consideramos inadequada, vai ser fundamental. Ok, desde que ele não tenha esses problemas associados. Desde que, ok, não tem nada na vesícula, por exclusão, tá? Né? Não tem nada na vesícula, não tem nenhuma inflamação interna, não tem transtornos gástricos superiores confirmados, né, ou gastrointestinais confirmados. Então, esses exames laboratoriais, exames clínicos, a gente pode solicitar por meio do clínico, do médico, ou do endocrinologista, ou do médico que faça parte de um grupo multidisciplinar, ou mesmo solicitar avaliação psiquiátrica. E, no caso, vocês prepararem os cardápios, prepararem a organização da reeducação alimentar desse indivíduo, para ele poder se sentir motivado, né, no diagnóstico diferenciado, saber exatamente o que está se passando com ele. Ele merece saber para ele colaborar melhor, mais e melhor, com a sua própria saúde. Por exemplo, diagnóstico de bulimia precisa estar muito claro e muito diferenciado de anorexia do tipo purgativo. Como nós vamos fazer isso? Observando na narrativa do paciente a quantidade de alimento. Aí vocês vão usar os recursos que vocês quiserem, os que vocês puderem, o método que vocês tiverem. Escreva aqui todos os alimentos que você come, faça um diário alimentar, associe as emoções junto com esses. Me conte a hora detalhadamente. 7 da manhã, você come. 8 da manhã, você comeu. 9 da manhã. E vai, assim, vocês vão ter os métodos de vocês, né? Da nutrição. Vocês são muito habilitados para fazer isso. E vocês vão discutir o cardápio. E vocês vão discutir a porção. Nós também, mas nós, lá na psicologia, vamos discutir motivos psicológicos que você tem para fazer uma ingesta tão alta, tão grande. Esse é um ponto fundamental. Tem que estar bem diferenciado, porque lá na anorexia ele vai comer assim pouquinho, vai achar que comeu um monte. Ele acha que comeu um monte. No bulímico, ele não acha que comeu muito, mas ele comeu muito. Por isso ele está com a sensação desagradável e com aquela sensação de desconforto. Por isso ele vai lá pôr o dedo na garganta. Então a diferença é a porção, porque a conduta de comportamento compensatório vai acontecer nos dois transtornos. Então, a gente precisa saber quanto é e por quanto tempo isso tem acontecido. Nos dois casos, na anorexia e na bulimia, o tempo é 3 meses, último. Mas, quando vocês prestem atenção quando vocês estiverem atendendo nos estágios, a pessoa que tem diagnóstico de bulimia, ela está há muito mais tempo se comportando assim. E ela demora muito mais tempo para ir até a gente. Porque o anoréxico, muitas vezes, ele é arrastado.
ele nem vai decidir, mas o bulímico vai demorar. Já está acontecendo há 3 meses. Insista. 6 meses, 10 meses, 1 ano, ou desde o ano passado, ou 3 anos. Aí a pessoa diz, meu pai faleceu faz 4 anos. Eu me lembro que antes dele falecer, eu estava muito preocupada com ele, então eu comia muito. Mas já faz 5 anos. Então, é muito, a questão do tempo é muito importante, tá bem? O transtorno de compulsão periódica, esse vai estar sempre acompanhando o bullying. Ele é muito constante e muito recorrente, tá? Muito persistente. Bom, daí no slide de tratamento, a gente pergunta primeiro, quem é que está demandando, né? Quem é que está intervindo, falando com essa pessoa, ou até causando, provocando essa ansiedade na pessoa, que vai fazer com que a pessoa coma, e depois saia correndo para o banheiro. Muitas vezes acontece na família. De novo, a gente falando exaustivamente sobre a família, né? Mas é que a família pode ser muito aliada, gente, no tratamento, ou pode arrasar com essa pessoa. Então, é muito desgastante mesmo. E durante esses episódios de compulsão, há uma instabilidade de humor muito grande. A pessoa, ela não, durante a compulsão, nem sempre ela come com satisfação, com deleite, saboreando. Não, ela é descontrolada. Ela faz uma ingesta com sofreguidão, com exagero. Então, causa muito desconforto e muito conflito familiar. E as pessoas brigam, as pessoas choram, as pessoas se matam, quase, se pegam, se agridem. Eu contei a vocês, eu acho, uma mãe que, para poder convencer o filho que ele tinha que comer menos, ela voou em cima dele. E ele enfrentou ela aos 16 anos, uns 30 centímetros mais alto que ela, agrediu a mãe. Quer dizer, então, assim, o extremo no tratamento provoca emoções e sentimentos muito mais acentuados. Então, a gente diz que há uma dificuldade nesses pacientes durante o tratamento, muitas vezes, de perceber que eles estão fazendo uma transferência afetiva para o alimento. Que nem a gente falou lá na aula de simbologia alimentar, que o indivíduo, porque ele não tem o afeto de quem ele gostaria de ter, então ele come. Então, o alimento não é aquele afeto. Ele transferiu para aquele alimento a necessidade de afeto. E transferiu para aquele alimento a satisfação de prazer e de segurança que ele queria ter. Ele transferiu para o alimento aquela necessidade de proteção, aquela necessidade de atenção. Então, o alimento não é isso. Ele precisa conversar sobre isso, ele precisa dizer como é que ele entende essa força alimentar. E às vezes é com muita dor que a pessoa descobre isso, gente. É de forma muito sofrida. Bom, por último, não menos importante, nós estamos já chegando no final da aula, sim, já considerando os aspectos de que os transtornos, eles são muitas vezes tratáveis de forma mais eficiente com a ajuda psiquiátrica. Então, a intervenção psicofármaco, ela é muito importante. Às vezes o indivíduo já toma antidepressivo, então ele precisa de superar a depressão para poder tratar esses comportamentos compensatórios. Às vezes acontece simultaneamente, tá? De forma concomitante, né? Então, o indivíduo precisa de um medicamento que estabiliza o humor, né? Aqui a gente diz que o humor é aquele estado psíquico, que hora a gente está disponível e interessado em alguma coisa, alegre, ou hora a gente está irritado, indisponível e cansado. Então, isso é instabilidade de humor. O humor é a forma como a gente está psiquicamente reagindo ao meio externo.
por causa de situações internas. Às vezes a gente amanhece muito chateado, às vezes teve um sono que não foi muito repousante, então o indivíduo acorda indisposto, mal-humorado, então essa instabilidade de humor não quer dizer que a pessoa vai ficar sempre mal-humorada, ela pode estar indiferente, ela pode estar desatenta, ela pode estar irritada, ela pode estar eufórica, maníaca, então assim, está instável esse humor. Não quer dizer que nós vamos estar todo o tempo em linha, né, longitudinal, né? Não vamos estar sempre assim. Todos os dias, nós somos sempre do mesmo jeito. Alguns são muito espontâneos, pouco tímidos, então, outros são extremamente tímidos e por isso ficam irritados, mas não perdem a relação social, de convívio, enfim, a instabilidade de humor pode compor a necessidade do tratamento interdisciplinar. Então, aí entra vocês, com toda a expertise de vocês, com os cardápios, com a sugestão de métodos para restrição alimentar, os aspectos clínicos, que a essa altura, por causa do transtorno, o indivíduo pode estar muito comprometido, e por último, não menos importante, o acompanhamento psicológico. E para nós, importa o discurso e o significado do discurso, o que está por trás dessas palavras que o indivíduo usa para explicar a sua conduta, suas preferências, sua adequação ao universo que ele tem que enfrentar, que muitas vezes é no trabalho, muitas vezes é no campo religioso, muitas vezes é na família, nos ambientes onde a pessoa se circula. Acho que falamos tudo. Desculpe se passei um pouquinho do tempo, mas se vocês quiserem perguntar uma coisa, estou à disposição. Conseguiram seguir aí os slides? Conseguiram acompanhar? Oi, dei sim, professora. Que bom, né? Que alívio. Pensei que eu não ia conseguir dar aula hoje, já estava pensando como eu ia fazer para avisar a professora Sandra, a nossa coordenadora. Não, mas Desculpa que deu deu para aquela... acompanhar, sim. Foi tranquilinho, assim, com a abertura dos slides e tudo, deu para localizar certinho. Que bom. Então tá. Então, semana que vem, estilo de vida. Aí a gente vai conversar um pouco mais demorado sobre exercícios físicos. Tá bom? Vejo vocês semana que vem, querido. Vou tentar pôr o Forms, agora vou ver se vai dar certo para eu pôr o Forms. Se não entrar é porque eu tô... se não entrar logo é porque eu tô tentando ajustar aqui, tá bom? Maravilha. Obrigada, viu, professora? Obrigada, Beijo, gente. professora. Obrigada a você, Gabriela, que me ajudou. Meu Deus, estou grata, tá? Muito obrigada, querida. Imagina. Você foi muito legal. Obrigada, viu? Até semana que vem. Até, Tchau. um abraço, professora. Tchau, tchau. Um abraço em tempos de pandemia. Tchau. Tchau, tchau, professora. Até semana que vem. Tchau. Até semana que vem. Beijo.